Bom, tudo bem, pessoal? Bom dia aí. Vou falar um pouquinho aí, né? Continuar aí os nossos estudos de história, né? Falando aí um pouquinho do cristianismo, como que o cristianismo se desenvolveu, né? Como que ele se fortaleceu ao longo dos séculos, né? Então é bem importante aí a gente ter aí algumas ideias, tá? Com relação a essa importante religião, né? Então, como a gente já viu, né? Ela surgiu ali naquela região da Palestina, né? E aí, num determinado momento, todo o Império Romano acaba aí adotando, né, a religião cristã, certo? Então vamos entender um pouquinho, esmiuçar um pouquinho melhor isso aí, tá bom, pessoal? Então, ó, interessante, né, que como eu falei aí no vídeo anterior, né, vai ter um momento em que a filosofia grega ela vai se unir com o cristianismo, certo? Então isso aí vai ser bastante comum, né? Foi bastante comum durante aí o fim né? Desde o final do Império Romano até grande parte aí da Idade Média, certo? Então a filosofia grega ela vai dar aí umas pinceladas no cristianismo e o vice-versa, certo? Eles vão se complementar de certa forma, tá? Então a gente sabe, né, pessoal, que os primeiros pais aí né, da igreja católica, eles vão defender o estudo, né? O valor do estudo da literatura clássica, tá? Então, para eles vai ser muito importante, né? Para eles, a filosofia grega vai encerrar um lampejo da verdade de Deus, certo? É uma visão pré-cristã, de certa forma, da sabedoria divina, certo? Esse lampejo aí, tá? Então, Cristo, né, havia corrigido e complementado essa visão, né, alcançada aí pela mente filosófica, tá? Então esse seria o papel de Cristo, né? Então o conhecimento da filosofia grega, segundo ele, segundo esses pais aí primordiais da igreja, né, os primeiros pais da igreja, né, ajudava o cristão ou os cristãos, né, a explicar suas crenças de maneira lógica, né, e responder com inteligência às críticas pagãs dos ensinamentos cristãos, certo? As críticas pagãs dos ensinamentos cristãos, tá? Então isso é muito importante, tá? Ok? Muito importante aí. Essa mistura, então, tá? Como eu falei. Então, utilizando, né, pessoal, a linguagem, as categorias da filosofia grega, certo? Os intelectuais cristãos, eles vão fazer o quê? Eles transformaram o cristianismo de simples credo ético num sistema teórico, né, numa teologia. Né? Cristo passou a ser considerado como o Logos, como a razão divina em forma humana. Isso é muito interessante, né? O papel que se passou a dar a Cristo, tá? Então, né, pessoal, o ensinamento estoico, né, que era aquele que foi desenvolvido aí ao longo desse, ainda no período helenístico, né, de que de que todos são fundamentalmente iguais porque partilham da razão universal, podia ser formulado em termos cristãos, certo? Então, o cristianismo pegou também muito da filosofia estoica, né? Então, podiam ser formulados, né? Em termos cristãos, todos estão unidos em Cristo. Essa era a ideia. Tá? A ética estoica, que ressaltava a moderação, o autocontrole e fraternidade, né, era compatível com o cristianismo. Daí a importância, então, dessa junção, inclusive, então, do cristianismo com a lógica estoica. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, o que aconteceu? Né? Como que se deu o desenvolvimento da organização, da doutrina e da atitude cristã? Tá? O bispo de Roma, pessoal, aí, que mais tarde aí foi chamado de Papa, né? Ele reivindica o primado sobre os outros bispos. Tá? Então, quem que são os bispos? Né? São membros da comunidade cristã que tinham autoridade para presidir a celebração da missa, né? A partilha do pão, do vinho, tal como Cristo fizera na última ceia. Tá? Esses eram os bispos, tá? Tinham autoridade, então. Então, como Pedro, né, em latim, significa pedra, certo? Né, o bispo, né, de Roma, certo, argumentava que Cristo havia escolhido o apóstolo Pedro para substituí-lo como regente da Igreja Universal. Então admitia-se geralmente que São Pedro havia estabelecido uma igreja em Roma e fora martirizado ali, o que justificava o outro argumento de que o bispo romano
herdar o poder de Cristo. Certo? Então, o que justificava que o bispo romano, né, que virou papa, né, herdar o poder que Cristo transferira ao apóstolo, no caso, ao Pedro. Aí, tá bom, pessoal? Então, é muito interessante isso, né? Roma reivindica aí, então, ser aí a pedra fundamental, né, do desenvolvimento da igreja, certo? Reivindica aí a primazia, né, o pioneirismo, muito interessante, tá? A partir, então, do apóstolo Pedro, tá? Muito, muito interessante essa ideia. Tudo bem, pessoal? Então, e a partir daí, né, pessoal, o que aconteceu, né? Foram surgindo os monastérios, né? O monasticismo que a gente chama, né? Então, eram pessoas aí que buscando, né, fugir das agonias e corrupções, né, do mundo. Então, alguns fiéis ardorosos dessas pessoas retiravam-se para os desertos e as montanhas à procura de uma renovação espiritual, tá? Então, o que acontecia, né? O ideal monástico ele acabou se difundindo do Oriente até o Ocidente aí, certo? Então a principal figura aí na formação do monasticismo no Ocidente foi São Benedito, né? Que viveu entre 480 até 543 aí depois de Cristo, portanto séculos 5 e 6 depois de Cristo, tá? Ele foi o fundador do mosteiro de Monte Cassino na Itália em 529. Certo? Então, o São Benedito, né, demonstrou o mesmo gênio administrativo que os romanos, né, haviam evidenciado na organização do governo do império. Tá? Isso é muito interessante. Né? E a regra, pessoal, de São Benedito, aí, ela tornou-se padrão para os mosteiros aí da Europa Ocidental. Tá? Bem interessante. Então, a tradição monástica, né, que foi algo muito difundido aí, também aí no Ocidente, tá? Surge principalmente aí com São Benedito, né, que estabeleceu aí os padrões, tá? E a tradição, né, das escrituras e as disputas doutrinárias. Vamos falar um pouquinho disso aí também, que é uma parte bastante interessante, né? Pessoal, até determinado momento, tá, as palavras e atos de Cristo foram preservados oralmente, né? Então, por volta aí de 67 até 70 depois de Cristo, São Marcos, né, formulou a mensagem cristã a partir dessa tradição oral, certo? Então, talvez de alguma coisa que tenha sido escrita também, tá? Escrito antes aí. Então, São Marcos aí foi um dos primeiros a traduzir esses ensinamentos aí, colocar aí no pergaminho, no papel, vai. Essa tradição cristã inicial, né? Os dizeres de Cristo, né? Que eram passados oralmente, tá? Então, mais tarde, veio São Lucas, ou melhor, São Mateus, São Lucas, né, valendo-se principalmente dos relatos do Marcos. Né, eles escreveram um evangelho um pouco maiores aí, né, o São Mateus e São Lucas. Tá? Então, valendo-se dos relatos do Marcos, eles acabaram ampliando aí o evangelho. Tá? Então, os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, eles foram chamados, pessoal, de sinóticos, porque a abordagem de Jesus é muito parecida, né, nesses três evangelhos. São Marcos, Mateus e Lucas, tá? E aí, na sequência, né, veio um outro evangelho, que é o evangelho escrito por São João, por volta aí de 110 depois de Cristo, né? Ele varia dos outros três, tá? De maneira significativa, né? Dos chamados evangelhos sinóticos aí, tá, pessoal? Estes, né, juntamente, então, com o evangelho segundo São João, certo? Mais os Atos dos Apóstolos, né? As 21 epístolas, inclusive as escritas por São Paulo, né? E o Apocalipse, elas constituem aí os 27 livros do Novo Testamento cristão, tá? Isso é muito importante a gente ter uma noção, tá, pessoal? Então, os cristãos, aí que a gente sabe, né? Eles também aceitavam o Velho Testamento dos Hebreus, né? Como palavra de Deus, tá? Os primeiros cristãos, aí eles tinham uma Bíblia, certo? E um clero para ensinar essa Bíblia para eles. Mas ela podia, pessoal, ser interpretada de maneira diversa por pessoas, né? Por crentes, né? Igualmente sinceros, tá? E as controvérsias sobre as doutrinas, elas começaram aí, de certa forma, a ameaçar a unidade da igreja, tá? Então é muito interessante isso aí. Então, apesar de muitas pessoas aí ter uma Bíblia, pessoas, né, como eu falei, para interpretar um clero para interpretar,
a leitura dos evangelhos era feita aí de uma forma aleatória, não aleatória, mas por pessoas que acreditavam naquilo, interpretavam aquilo de uma forma coerente, né? Buscavam aí muitas delas davam uma interpretação, inclusive mais subjetiva aí para aquilo, tá? Para a Bíblia, tá? E aí começou a acontecer divergências, né? Nessas interpretações, tá? Então a questão mais importante, pessoal, teve por objeto a maneira como eram vistas, né, a relação entre Deus e Cristo. Tá? Então, dessas interpretações, as relações entre Deus e Cristo, tá, eram aquilo que estava na ordem do dia. Era aquilo que cabia mais observação, mais foco aí. Tá? Então, inclusive, né, tem o Ário, né, que viveu aí de 250 a 336 depois de Cristo, tá? Que era um sacerdote grego de Alexandria. Ele liderava uma facção, né, que interpretava aí de uma forma aí a Bíblia, tá? O Ário, ele negava essencialmente aí a divindade de Cristo, certo? Que era um dos preceitos básicos da igreja. Então ele negava a divindade de Cristo, certo? Para Ário, né, que depois aí surgiu o arianismo, né? Cristo era mais do que um homem, mas menos que Deus, certo? Não havia união permanente entre Deus e Cristo. Só o Pai era o Deus eterno e verdadeiro. Vocês perceberam aí a lógica, a interpretação do Ário? Então, para o Ário, Cristo era mais que um homem e menos que Deus. Somente Deus, era eterno e verdadeiro, certo? Então era uma interpretação diferente. O que aconteceu? A igreja, então, os membros da igreja, né, lá no Concílio de Nicéia, né, que aconteceu em 325 depois de Cristo, né, foi a primeira assembleia dos bispos de todas as partes do mundo romano, ele foi convocado justamente para solucionar essa controvérsia, né, dessas interpretações aí, principalmente essa interpretação sobre a origem de Cristo aí, né, sobre a natureza de Cristo, tá? O que aconteceu? O Ário acabou sendo condenado e ficou estabelecido que Deus e Cristo eram da mesma substância, tá? Iguais e eternos. Certo, pessoal? Então isso é muito importante, tá? A posição aí, ela foi adotada em Nicéia e tornou-se a base do credo niceno, né, que continua sendo aí a principal doutrina, a doutrina oficial da igreja, tá? Embora o arianismo continuasse a ganhar adeptos, né, durante algum tempo, ele acabou perdendo aí bastante seguidores aí. Certo, pessoal? Então essa é a discussão aí que a gente teve, né, um pouquinho falando aí um pouquinho mais sobre a igreja, né, sobre aí os primeiros anos, os anos iniciais da igreja católica, como ela se desenvolveu, tá? Que é uma parte muito interessante, certo? Então a gente falou, resumindo aí na aula, né, essa videoaula, a gente falou um pouquinho do processo, né, de como que foi a agregação, né, de como que a filosofia grega ela incorporou, né, como a igreja incorporou parte, né, da filosofia grega, inclusive para dar base, né, para que os cristãos pudessem argumentar de uma forma lógica, né, ali a natureza de Cristo, argumentar sobre o mundo, né, de uma forma cristã. No entanto, pessoal, é muito importante, tá? Isso não significa que a razão ela se sobrepujou à fé. Nesse contexto, não. Nesse contexto é importante a gente lembrar que a fé ainda é mais importante que a razão, tá? A fé, ela tá em primeiro lugar, né? E na sequência aí vem a razão, tá? E aí, de certa forma, né, vão surgindo, né, nesse contexto, surge interessante, né, a questão da reivindicação, né, do bispo de Roma, do bispado de Roma, né, que virou o papado, né, como a sede ali, a origem de tudo, né, do processo, por conta do Pedro, né, que teria ali colocado a pedra fundamental, certo? A vida nos monastérios, certo? Então a vida dos monastérios é bem interessante, né? Porque juntamente com a igreja, com o desenvolvimento da igreja, vão surgindo os monastérios, que são as pessoas que vão buscar uma forma mais espiritualizada, né? De contato com Deus, não tanto o mundanismo, né? Mas algo mais espiritualizado mesmo, certo? Pessoas que inclusive vão ter ali uma série de
rituais, né? Inclusive rituais de flagelação, pessoas que se batiam, né? Com pregos, né? Com fitas, com arames cheios de prego, enfim, certo? Faziam jejum, enfim, tudo isso aí. Tá? Os evangelhos, né, pessoal, que é bastante importante aí, certo? Como consagração do cristianismo, né? Os 4 evangelhos aí, Marcos, Mateus, Lucas e o João, né? Evangelho de São João, tá? E aí, na sequência, o fortalecimento da igreja, né? Que a gente vai continuar vendo aí. Tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, certo? Se você gostou, compartilha aí o vídeo, tá? Dá um like, deixa o seu like aí e a gente vai seguindo com vocês. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, muito obrigado. A gente se vê. Até logo. Tchau, tchau.